Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixe-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não o peça que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores ambos aqueles que o amam. E se fazeis o bem, somente os que fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente aqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e prestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, todos os dias nos deparamos com notícias de violência e quem sabe até alguns de nós sejamos vítimas de tantas violências, não só físicas, mas também verbais, psicológicas e de tantas outras formas. A palavra de Deus hoje vai nos falar como deve ser a nossa atitude diante de atos de violência. Perante aqueles que nos perseguem, nos prejudicam e fazem o mal a nós de alguma maneira. Jesus nos convida a superar a violência por meio do amor. Não é fazer de conta que a violência não existe. Não é deixar a injustiça correr solta, mas é colocar-se num patamar mais elevado, é não deixar-se contaminar pela violência. Exemplo disso nós vemos em Davi, na primeira leitura. Ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. E chega um momento em que nessa perseguição, Saul adormece com seus guardas, e Davi tem a oportunidade agora de eliminar este que é o seu inimigo. No entanto, Davi não faz isso. A vingança de Davi é a sua misericórdia. Ele apenas toma a lança de Saul enquanto ele está dormindo e depois de distanciar-se para evitar o conflito diz: Saul, eu tive a oportunidade de te matar, mas eu sei que você é ungido do Senhor. Saul, o rei, estava prestes a matá-lo. Davi não faz o mesmo, porque reconhece nele o ungido, porque o rei era visto assim dentro daquela sociedade.
também nós podemos ver tantas pessoas que cometem tantas atrocidades, que infelizmente são violentas, mas nem por isso nós cristãos devemos agir com a mesma violência ou desejar a elas tal violência. Por isso que a nossa referência vai se voltar sempre para Deus, como nos diz o Salmo: o Senhor é compaixão e piedade, Ele é lento para a cólera, cheio de amor. Já pensou se Deus fosse justiceiro conosco, diante da nossa ingratidão, da nossa rebeldia em alguns momentos, ou até mesmo da nossa indiferença em relação a Ele? Porque uma das maiores agressões numa relação não é somente quando nós entramos em embate com alguém, mas quando nós também tratamos alguém como se esse não existisse. Será que algumas vezes nós não fizemos isso com Deus? Dizemos que acreditamos nele, mas vivemos como se ele não existisse? A resposta de Deus é sempre a misericórdia. Não porque nós a mereçamos, mas porque Ele é misericordioso. Nós, diante de um ato ofensivo, podemos talvez nos tornar semelhantes àquela pessoa que nos ofendeu, respondendo a ela da mesma maneira, na mesma medida, ou nós podemos nos assemelhar a Deus. Por vezes, quando nós nos deixamos tomar pela raiva, pelo ódio, nós podemos fazer aquele mal que muitas das vezes nós criticamos, ou nos tornar muito parecidos com as pessoas que nós rechaçamos ou que nos feriram. E nesse momento em que a violência é respondida com mais violência, todos saem feridos. Quem já foi ferido primeiro pode ferir, ou quem sabe aumentar a sua ferida ainda mais. E nós vemos daí questões intermináveis. Jesus no Evangelho hoje vai nos ensinar a quebrar o ciclo de violência. Vocês se lembram o que Jesus nos falou na semana passada? Era o sermão das bem-aventuranças, bem-aventurados, lembram? E hoje nós temos a continuidade deste ensinamento. E Jesus hoje vai nos desafiar. Ele vai dizer algo que parece impossível, mas não é, porque Ele mesmo o fez. Ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem e rezai pelos que vos caluniam. Difícil, não é? Mas não é impossível. E o Senhor vai nos mostrar por que é necessário isso. Justamente para que nós nos libertemos. Quando nós nos colocamos assim diante de uma pessoa que nos fez o mal, rezando por ela, ou até mesmo fazendo de uma forma contrária ao que ela nos fez, não quer dizer que nós temos uma superioridade moral e espiritual sobre a pessoa, como se ela fosse então uma pecadora, porque daí seria uma vaidade espiritual, né? Não, porque eu sou de Deus, então eu te perdoo. Não se trata disso. A superioridade não é em relação ao outro, mas em relação ao sentimento que talvez tenha passado pelo teu coração. Então eu me desafio a superar aquele sentimento ruim que eu não quero dentro de mim e que não quero que se transforme também em atitudes. É nesse sentido que Jesus vai nos dizer: se alguém te dá uma bofetada numa face, oferece a outra. Jesus não está dizendo para ninguém se oferecer para apanhar, não é masoquismo. O que Jesus nos diz é: se alguém faz alguma coisa a você que dói como uma bofetada, dê a outra face agindo de forma diferente. Ou seja, se aquela atitude dói, então não repita isso, não reproduza isso. Jesus ainda nos diz: se alguém te tomar o manto, oferece também a túnica. E Jesus não está nos estimulando a ser injustos, mas Ele está nos estimulando a passar do homem
terrestre ao homem celeste, como nós ouvimos na segunda leitura. Há filmes, séries e novelas que às vezes apresentam pessoas que montam um plano de vingança que dura boa parte da vida delas. E elas consomem a vida delas para poder se vingar daquele que lhe fez mal. E nisso as pessoas vão perdendo a sua própria vida. É nesse sentido que Jesus diz: se alguém toma o teu manto, oferece também a tua túnica. Ou seja, se alguém te fez o mal e até te tirou algo, não permita que essa pessoa roube a tua paz. Às vezes há causas judiciais intermináveis que as pessoas gastam dinheiro, saúde, perdem vínculos, perdem a paz para conseguir algo que elas dizem: não, mas isso é justo. Mas será que vale a pena realmente em todos os casos? Às vezes, quando a gente diz em alguns momentos assim, eu quero justiça, talvez o que a gente queira seja vingança. A justiça é necessária, mas que cada um possa visitar a sua consciência e ver o que está colocando em primeiro lugar. É realmente a justiça ou é, às vezes, alguma outra coisa que está inquietando o seu coração? Ah, mas é por uma questão de honra, eu não levo desaforo para casa. Não leva desaforo para casa, mas leva um monte de sentimentos ruins em relação ao outro e se torna prisioneiro dele e dela. Jesus vai continuar nos dizendo: dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças de volta. Mais uma vez, num olhar simplista, a gente vai pensar: nossa, Jesus não está sendo justo com a gente, né? Na verdade, Jesus quer que nós alcancemos um nível mais elevado de sabedoria. É dar com gratuidade, com generosidade. Porque se eu dou para alguém esperando receber em troca, eu estou me tornando escravo até desta carência afetiva, desse sentimento de que, nossa, eu fiz tanto para aquela pessoa, ela não me retribuiu, não é? Então eu estou me tornando prisioneiro desta necessidade de retorno, quando na verdade, se eu tenho a consciência do que eu devo fazer e do bem que eu realizo, que foi de coração, eu vou começar a me abrir também com gratuidade. Talvez aquela pessoa não te retorne, talvez ela não vai te corresponder, mas se você faz o bem, eu sempre digo, se você abre as portas do coração para fazer o bem, as portas estão abertas também para receber o bem. Talvez não daquela pessoa, mas de outras pessoas, em outras situações. Porque Jesus prometeu que quem fizer isso será filho de Deus, ou seja, vai se assemelhar a Deus, e a recompensa será muito maior. Jesus vai nos ensinar, por fim, a regra de ouro, que é justamente essa: o que desejais que os outros vos façam, fazei primeiro a eles. Veja bem, Jesus não constrói essa frase na negativa. O que você não deseja de mal para você, então não deseje para os outros. Jesus não disse isso. Ele disse: o que vocês desejarem de bem para si mesmo, façam para os outros. Porque talvez algumas pessoas possam dizer assim: não faço mal para ninguém, não prejudiquei ninguém. E às vezes esse discurso pode estar até na nossa confissão, nos justificando, como alguém que diz assim: não fiz nada de errado. Mas será que basta somente não fazer o mal? No reino de Deus, isso é pouco, porque isso já é realmente o esperado de todo ser humano. Quando se faz o bem, nós estamos modificando esta lógica do não fazer apenas o mal, não é? Então eu estou realmente vendo que eu posso realizar algo de bom. Se eu gosto de ser tratado com gentileza, então eu vou procurar ser gentil. Não estou falando que a gente se torna bobo dos outros, não é isso. Mas o fato de você ser educado não faz você perder nada. Quando eu sou uma pessoa que gosta que falem a verdade,
então eu também serei verdadeiro e vou ser verdadeiro com caridade, não é? Dizendo as coisas na hora certa, da maneira certa, e pedir também a Deus esta sabedoria. O Senhor, por fim, vai nos dizer que é preciso ser misericordioso como Ele é misericordioso. E que na mesma medida que nós medirmos uma pessoa, nós vamos ser medidos. Então a mesma régua que você utiliza para julgar alguém, também você se auto-julgará ou será julgado na eternidade. É uma questão de lógica, não é? Mas Jesus diz mais, que também, se nós fizermos o bem às pessoas, não porque elas merecem, mas porque nós somos filhos daquele que é o sumo bem, Deus vai nos dar uma medida, e até se fala aqui calcada, sacudida, transbordante. Então vamos pensar aqui uma porção de cimento que você vai colocar talvez num recipiente, né? Então, talvez até colocar aquele pó do cimento e calcar ainda mais, para caber mais, né? A medida sacudida é tirar as impurezas para que vá o melhor, né? Transbordante. Então, vai até o fim desse recipiente. É só um exemplo para dizer como que a graça de Deus é. Então, Ele faz de tudo para que nós tenhamos a abundância do bem que Ele tem para nos dar, mas é preciso também que nós nos abramos a este bem. Terminando essa reflexão, esse Evangelho nos questiona, mas também nos chama à transformação. Porque na vida nós podemos ter três categorias de pessoa. Ou talvez nós sermos dessa maneira que eu vou dizer aqui. Primeiro, eu posso ser uma pessoa que talvez diante de um bem que recebeu, acabe fazendo um mal para aquele que me fez tanto bem. Isso acontece, infelizmente, né? Em outros casos, uma segunda categoria de pessoa, eu posso ser alguém que quando me fazem o bem, eu também faço o bem, mas quando me fazem o mal, daí eu faço o mal. Por fim, eu posso ser uma pessoa que quando me fazem o bem, eu retribuo com o bem, e quando me fazem o mal, eu ainda me decido a continuar fazendo o bem, porque não quero me igualar àquela atitude que faz tanto mal, e é por isso que me inspiro em Deus. Este é um desafio que custa muito, mas que vai nos moldando e também nos libertando. Você não perderá nada em rezar por alguém que te maldiz, porque quem maldiz uma pessoa atrai para si tantos males, mas quem abençoa alguém, até que não te queira tão bem, não é? Primeiro recebe esta bênção e emana esta bênção como canal. Que o Evangelho, muito além de nos questionar, possa também nos transformar em pessoas celestes, ou seja, pessoas que cada vez mais vão assimilando o jeito de nosso Cristo já nesta terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Creio em Deus Pai.